pessoas estão recorrendo ao uso de medicamentos para poder auxiliar no sono, né? E eu acho que o que caiu aí na graça da galera, o que é o queridinho, é um fenômeno cultural, eu diria, é o famoso Zolpidem. Ah, é. De que maneira você busca prescrever esse tipo de medicamento para as pessoas? Tá. O Zolpidem, eu vou começar contando um pouquinho a história do Zolpidem para a gente chegar no uso correto da medicação Sim, depois, tá? legal. Mas o Zolpidem, ele veio sendo trazido como uma droga especificamente para o sono, um hipnótico, né? Que seria uma substância que, a princípio, a gente acreditava que não causava dependência, né? E aí, a indicação inicial de uso era para aquele tipo de insônia que o paciente tem dificuldade para pegar no sono. Então, ele deita e demora a pegar no sono, não consegue iniciar, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem formulações de Zolpidem diferentes, né? As formulações de liberação prolongada, que na caixinha vai estar escrito CR normalmente. E aí, teoricamente, esse tipo de formulação poderia ser usado também para insônia, que a gente chama de insônia de manutenção, que é aquele tipo de insônia em que o paciente não consegue manter o sono. Ele se deita, dorme, e aí ele desperta, por qualquer motivo que seja no período da noite, e não consegue retomar esse sono. E aí a gente poderia usar também esses Zolpidem CR para poder manter o sono do paciente. Mas hoje em dia, a gente acaba prescrevendo muito para essa insônia inicial mesmo, né? Sim. E a indicação seria primariamente para aqueles pacientes que têm, não, na realidade, que não tem perfil de histórico prévio de dependência de substância, né? A gente acaba evitando para o paciente que já tem algum antecedente de dependência de qualquer tipo de substância. Para o paciente que não é idoso, é uma medicação que a gente evita para o idoso. Então, primeiro eu estou falando de quem não usa. Sim. E depois eu vou falar um pouquinho de quem a gente prescreve. Tá. Para as pessoas que a gente investiga outras causas que poderiam estar trazendo essa dificuldade de iniciar o sono e fala, olha, não tem nada mesmo. Sim. Então, agora realmente eu preciso lançar a mão desse medicamento. Então, depois que a gente excluiu causas que são contraindicação ou que diriam pra gente que a gente poderia escolher outro medicamento e a gente vai falar, acho que vai ter que usar o Zolpidem, não vai ter jeito, né? E aí, a gente prescreve ele exatamente na hora de se deitar, não pode tomar antes, para evitar tomar antes, então na hora de se deitar para dormir, para que o paciente inicie esse sono e siga bem. Então é para insônia inicial. Se for prescrever para insônia de manutenção, a gente vai precisar trocar a medicação ou usar o de liberação prolongada. Algumas coisas a serem consideradas aí dentro dessa história do Zolpidem é que a gente descobriu ao longo do tempo que ele causa dependência, né? Então, o que é muito comum acontecer? A gente vê em consultório. Meu psiquiatra, ou às vezes não, né? Meu médico, qualquer que seja a especialidade, prescreveu um Zolpidem para mim. E eu, no começo, estava me adaptando super bem, tomava meu Zolpidem, dormia umas 6 ou 7 horas e estava ótimo. Dali 3 meses, eu tomava meu Zolpidem às 10 horas da noite, acordava às 2 horas da manhã e não conseguia pegar no sono, que eu comecei a fazer, tomar mais um Zolpidem, né? E aí as pessoas começam a ter um consumo desenfreado, excessivo, né, do remédio, buscando esse sono medicamentoso. Sim. E às vezes também buscando alguma fuga da realidade, que a gente sabe que essas medicações também trazem isso, né? Dormir é mais fácil do que encarar os problemas. Exatamente. E aí começou a ter alguns problemas por conta disso, porque a retirada dessa medicação para os pacientes que estão, né, para as pessoas que estão dependentes é sofrida, eu diria. Então, não é só o Zolpidem que tem dessa classe aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma outra medicação que se chama Exopiclona. Aí tem as duas marcas, né, de Exopiclona atualmente no mercado. E também usada para insônia inicial e a Exopiclona também para insônia de manutenção. Também causa dependência. Acredita-se que o perfil de dependência da Exopiclona seja menor do que a do Zolpidem. E agora,
no mês de agosto, a gente vai mudar o jeito que essas medicações são prescritas. Então, antes a gente prescrevia no receituário dupla via, igual aquele de antibiótico ou que o psiquiatra usa para antidepressivo, antipsicótico. Mas agora vai passar a ser num receituário que a gente chama de receituário tipo B, ou que o pessoal conhece como um chequinho azul, né? Exatamente por conta desse perfil de risco de dependência, né? E aí, a partir de agosto, quem toma Zolpidem vai precisar pegar o seu chequinho azul para poder comprar a medicação. É uma medicação muito boa, realmente para as pessoas que sofrem dessa insônia inicial e não têm resposta a outro medicamento, sim, ele responde muito bem. E quando o paciente é bem orientado, orientado no sentido de a pessoa que prescreve, orienta corretamente quem vai usar o remédio, costuma evoluir bem, sem grandes riscos, né? Sem grandes riscos de dependência. A gente prescreve ao se deitar, como eu já tinha dito antes, e orienta a pessoa que se começar a ter problema para manter o sono, alguma coisa, é para comunicar, mas que não adianta ficar tomando mais do Zolpidem, né? E, de repente, usar associação de medicação para poder evitar esse risco de tomar um atrás do outro, né? Sim. No geral, os prescritores deveriam optar por começar sempre com a menor dose possível, que seria de 5 miligramas. Né? A gente tem várias apresentações, 5 miligramas sublingual, 10 miligramas, tomada normal, e aí as de liberação prolongada, 6,25, né? 6,25 CR e 12,5 CR. O 12,5 já era receituário azul previamente. Sim. E aí uma outra propriedade interessante do Zolpidem, que me lembrei agora, que eu não tinha pensado, mas é que a gente... Todo mundo já deve ter ouvido aquelas histórias de terror do Zolpidem, né? Tomei Zolpidem, gastei rios de dinheiro, quando eu vi, chegou aquele monte de compra em casa que eu nem me lembrava de ter comprado. Ou então, nossa, tomei Zolpidem e assaltei a geladeira de noite. Acontece. Mas a gente sabe que, principalmente na questão de fazer coisas que você não se lembra, compras ou às vezes, né, está muito mais relacionado à dose. Então, as baixas doses costumam dar menos problema desses comportamentos estranhos. Mas uma coisa interessante esse negócio de assaltar a geladeira à noite com o Zolpidem é um transtorno do comer noturno que é gerado por essa droga Z, que a gente chama, né? Pelas drogas Z. E aí a gente precisa abordar e fazer um tratamento que realmente passa a ser um problema para algumas pessoas que fazem uso de Zolpidem. Começa a ganhar peso, levanta à noite para comer. Então, tem aí esses pormenores. Não existe medicação sem efeito adverso, né, gente?